senhor falou que recebeu o convite de um padre para ir falar sobre áreas que eles não falam. O senhor é alguém que trabalha muito na área de libertação e existem também os padres exorcistas. Esses padres que são conhecidos como exorcistas, eles exorcizam mesmo? Expulsam demônios? A primeira coisa que você tem que entender é que a palavra exorcismo só aparece uma vez na Bíblia, em Atos capítulo 19. Tá? Esse é um nome que foi assim ferramentalizado por Hollywood para falar de demônios. Tá bom? Exorcismo é uma especialidade da feitiçaria. Não tem nada a ver com o evangelho. O nome é mal cunhado. O nome é mal entregue. Eu vou refazer a pergunta. Existem padres que expulsam demônios? Tá bom? Então, Perfeito, perfeito. A expulsão de demônios é um sinal da chegada do reino dos céus. Não é um dom. Jesus vai dizer em Marcos 16, em meu nome expulsarão demônios. Demônio sai até quando o ímpio expulsa. E eu vou justificar biblicamente. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz, naquele dia, muitos dirão, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas e profetizamos. E Jesus vai responder, apartai-vos de mim, malditos. Eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, a Bíblia não diz isso, mas Judas estava naquele bolo dos 70 que foram expulsar demônios e voltaram alegres. Em Lucas 10, 17, ele diz, Senhor, em teu nome até os demônios se submetem. Demônio não se submete a padre, não se submete a pastor, não se submete a obreiro. Demônio se submete ao nome de Jesus, ao sangue da cruz, à unção do Espírito Santo. Tem casta que só é vencida com jejum e oração, pastor. Sim. Então, a ideia de você atribuir a uma figura sacerdotal poder para expulsar demônios é errado. Homem, ser humano. Não existe pastor libertador, padre libertador. Existe Espírito Santo de Deus. Se você ler com calma, Mateus capítulo 12, verso 38, verso 28 a 38 diz assim, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, é chegada a voz do reino dos céus. Muita gente aquele dia, Fábio, vai ficar surpreendido. Porque expulsar demônios não é garantia de salvação. A salvação ela vem pela fé no Senhor Jesus. Perfeito, perfeito. E a questão dos padres exorcistas, eles são figurinhas carimbadas em filmes de terror. Geralmente alguém está tendo uma possessão, vai lá e chama o padre. Então essa palavra não pode ser usada como, por exemplo, pastor exorcista, que exorciza alguém que está possuído pelo maligno. Por que não pode ser usado? Porque o exorcismo é uma prática de feitiçaria. É como se fosse o feitiço contra o feiticeiro. Você não usa a bruxaria para expulsar a macumbaria. Você não usa a feitiçaria para expulsar a magia negra. Você usa o nome de Jesus. A palavra exorcismo aparece uma vez, você tem aqui, em Atos 19. São os 7 filhos de um sumo sacerdote. Veja bem, ele não era cristão, eles eram filhos de um judeu que praticavam um judaísmo que expulsava, expelia demônios. Então, haviam 7 filhos do sumo sacerdote Cefas, que a Bíblia chama de exorcistas, que tentavam expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles nem sabiam que era Jesus. O demônio responde, conheço Jesus, eu sei quem Paulo é. E vocês, quem são? Nem identidade eles tinham. Então, veja bem, a palavra exorcismo é uma palavra ligada à magia e não à fé cristã. É por isso que eu sei que as pessoas usam o nome. O diabo, pastor, ele é doido de se apropriar coisa que Deus fez. Ah, aqui cuidado, que aqui tem um demônio da floresta. Pastor, quem fez a floresta? Deus. Deus. Não, porque esse demônio aqui é das águas. Quem fez aí? Quem estabeleceu? Quem criou? A Bíblia diz que Deus abre riacho no deserto. Quer dizer, a criatura hoje tem um sinal, o arco-íris. Ele foi apropriado por um segmento, uma filosofia sexual. Não, isso aqui é o sinal de uma turma. Quem fez o arco-íris, pastor? Deus. Foi Deus.
Deus é que fez o arco-íris, Gênesis capítulo 9. Mas as pessoas se apropriam. Não, esse aqui é o sinal do meu time, esse aqui é o sinal do meu partido, esse aqui é o sinal do meu povo. Por exemplo, o que Deus deu para o cristão cuidar? Deus deu para o cristão custar 4 tipos de vulneráveis: o pobre, o faminto, a viúva e o estrangeiro. Isso é problema da igreja. Mas a política foi lá e fez o quê? Vamos dizer que a gente cuida do pobre. Vamos dizer que a gente é o único que se importa com o estrangeiro, com o faminto, com o INSS, que, aliás, estão roubando aí. Ladrões. Ladrões, vão pagar caro. Então, o que o diabo faz? Ele toma para si algo que é de Deus. A palavra exorcismo na Bíblia, ela é referendada para quem pratica feitiçaria, tentando apaziguar um outro tipo de feitiço. A palavra certa é libertação. É como se fosse magia negra com magia branca, né? A magia branca combate a magia negra. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Então, o que combate mesmo o demônio, o que expulsa é a autoridade do nome de Jesus. Quer ver uma coisa? Eu era pastor de jovens e naquela época, uma geração que vem depois da gente, ela foi encantada. Daqui a pouco a gente fala sobre encantamento, né? Sim. Por um personagem chamado Harry Potter. Encantada. Eu, pastor de jovens, o meu pastor virou para mim e falou assim: Lobo, que história é essa? Aliás, acho que foi a partir dali, da minha dedicação ao estudo, que o meu pastor viu em mim o dom pastoral na área de guerra espiritual e me ordenou pastor. Eu digo que não existe dom de expulsar demônio, tá bom? Isso é um sinal, mas o dom pastoral ele viu. Aí o que eu fiz? Eu peguei aquela literatura, falei, vou investigar isso aqui. Pastor, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Foi o primeiro filme, é uma série de livros que viraram filme. Sim. É uma história lá que por trás dele tem uma magia química do Flammarion. O pessoal nem precisa se preocupar com isso. No meio do livro, um dos mentores do Harry ensina ele a fazer uma oração. E ali, uma reza, um encantamento para uma criatura chamada Cerberus. Você sabe quem é Cerberus? Não. É o cão de 3 cabeças que guarda a porta do inferno. Dentro da mitologia. Misericórdia. E aí tem criança lendo a literatura do Harry Potter, lendo aquela... Só que é um romance tão bem escrito que a criança entra naquela fantasia. Só que ela aprende. Pastor, a gente é o que a gente aprende. Se você é um reclamão, teu filho vai ser um reclamão. Se você é um homem de oração, teu filho vai ser um homem de oração. A gente é aquilo que a gente aprende a ser em casa. Está lá o filho que ganha de presente uma literatura que fala de bruxaria. Então você falou, é a magia branca contra a magia negra. Não foi isso que você falou? Sim. Pastor, é uma tentativa inútil. Porque o reino das trevas ele não está dividido. Em Lucas 11, Jesus faz uma pergunta retórica aos fariseus. Por acaso Satanás está dividido contra Satanás? Por acaso demônio contra demônio? Por acaso magia branca contra magia negra? Por acaso espírito do ocultismo branco com espírito do ocultismo negro? Um reino dividido não subsistirá. Uma casa dividida não subsistirá. Se Satanás está contra Satanás, seu reino acabou. Então essa é uma mentira. A mentira do exorcismo é uma mentira. Agora, sim, pessoas em nome de Jesus expulsam demônios? Sim. Padres, no caso, expulsam Qualquer demônios? Pessoa. Não é a pessoa. Não importa se é padre, se é pastor. Não importa. O nome de Jesus é o que fragmenta, é o que enfraquece, é o que desautoriza, é o que desabilita, é o que tira o poder das trevas. Foi-lhe dado um nome sobre todo nome. Esse nome carrega peso de autoridade. É por isso que qualquer pessoa pode ser... Vou fazer outra pergunta para você. Sim. O diácono expulsa demônio? Expulsa. O não diácono expulsa demônio? Expulsa. O
O presbítero expulsa demônio? Expulsa. E aquele que não é presbítero? Expulsa também. Eu expulsava demônio, não era nada. Assim, funcionalmente, sacerdotalmente, não tinha nenhuma postura. Não era pastor, não era nem seminarista a primeira vez que eu expulsei demônio. Não era nada. Então não tem a ver com ser padre, pastor, obreiro. Tem a ver com o nome de Jesus. Porque quando você dá para um ser humano, para uma pessoa, esse tipo de valor, você está roubando de Jesus. É Jesus que tem honra. Não é o pastor, não é o padre, não é o diácono, não é o bispo, não é o arcebispo. É Jesus. Ele é que tem que ser honrado. Então isso também não tem a ver com a vida de santidade da pessoa. Se eu não estiver vivendo uma vida de santidade, eu consigo expulsar demônio sem que ele me envergonhe? Excelente pergunta. Porque acontece o seguinte, a vida de santidade provoca algo chamado abertura, buraco na armadura. O povo chama isso de brecha. Existe um revide espiritual. Eu nem vou falar, tem muita gente que pensa que, eu já falei numa live aqui com você sobre retaliação. Sim, falou. A retaliação atinge quem? Quem vive essa vida emporcalhada aí. Tem a ver com vida de santidade? Claro que tem. Querido, o diabo, ele quer só uma oportunidade para cavar um pênalti na tua área. Davi, ele abriu uma porta de desgraça quando ele se deitou com a mulher do vizinho. Sim. Veio um monte de desgraça. Problema dentro de casa, guerra dentro de casa, filho morto, filho estuprada, esposa dele dada, ele perde o reino, ele perde a graça. A graça ele não perde, mas ele perde o reino, ele perde o trono. Acabou ali. Não. Acabou, não, cara. Não. Em primeira, eu gosto de citar a Bíblia, às vezes pedir para colocar. Sim. Em primeiro livro de Crônicas, capítulo 1, verso 1, sabe o que diz? O quê? Mais uma vez, 1 Crônicas 21, 1. Mais uma vez, Satanás se levantou contra Israel e seduziu Davi. Aí. 1 Crônicas 21, 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. E havia uma lei de humildade. Isso depois do arrependimento de Davi, do Salmo 51. O diabo, ele quer uma oportunidade. Ele quer, quando você fala de vida, imagina uma pessoa. Eu vou fazer uma pergunta simples para o público entender aqui. Sim. Você vai lutar contra um tubarão. Você quer lutar contra um tubarão na areia da praia ou no fundo do mar? Na areia da praia. Você já viu quando o tubarão encalha? Que vai um monte de gente lá, pega no rabo do tubarão. Porque ali o tubarão não reage. Ele não está no meio de navegação dele. Agora, se estiver no fundo do oceano e aparece um tubarão, o que tu faz? Não dá para tu. Se ele quiser te devorar, ele vai te devorar. É igual o gavião, né? Pega a serpente e leva pro ar, né? Satanás, ele adora a gente que se acha. Ele adora o cara que... Não, as pessoas vão andando nas trevas e colecionando pequenas vitórias e acham que não vão ser derrotadas. Claro que a santidade existe. O nome de Jesus é poderoso para expulsar, mas a sujeira atrai de volta. Então é por isso que tem tanta gente que se machuca com isso. Eu sempre digo assim, quer trabalhar com libertação? Como é que eu devo começar? Sempre pergunta. Começa com a Bíblia. A Bíblia é uma ferramenta tão poderosa. Quer ver um negócio? Por que o louvor, tá cantando na igreja, por que o louvor é insuportável para os demônios? Tem que falar assim, pastor, eu vou chegar depois do louvor, eu vou chegar para a palavra. Tem gente assim? Sim. Pastor, o louvor é a verdade da palavra de Deus cantada. O louvor é tão importante que dentro da Bíblia, a metade da Bíblia, lá no meio, está o livro de Salmos. O livro de Salmos, pastor, é um livro profético. Salmo 32, verso 7. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. O que são... Pastor, a canção, ela provoca o quê? Uma redoma. A canção bíblica. Você já cantou a canção do Apocalipse, lembra? Sim, sim. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo. Aliás, quem canta essa canção em Apocalipse 5? Os anjos. Você vai ver, João, ele tem a visão do Apocalipse. Certo.
Ele via assim, então meus olhos viram e meus ouvidos ouviram. E eu vi miríades de miríades, milhares de milhares, que são milhões, de anjos que cantavam. Digno é o Cordeiro. A presença de Deus, ela é atraída pelos louvores. Eu te digo, Bíblia. Quer ser um cara da libertação? Bíblia. Bíblia. Salmo 100. Eu entro na presença de Deus pelas portas do louvor. Salmo 10. Eu entro na presença de Deus pelas portas do louvor. É pelo louvor que eu entronizo. Eu preparo uma cadeira, um trono para o rei governar. Eu preparo um trono para o rei tomar lugar. O louvor, por que o diabo odeia o louvor? Razões muito simples. O louvor atrai Deus e onde Deus vem, o diabo vaza. É. O louvor, ele tem uma ferramenta que é hostil ao diabo, ao demônio. Qual é? A verdade. O louvor é carregado de verdade. Tem uma canção nova que chama Escape. Escape e Livramento. Sim, sim. Que aí fala o seguinte, aquele que acalma o vento, né? Faz a estéril mãe de filhos, você que tira a força do fogo. Isaías 43, 2 diz assim, quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando as águas te submergirem, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, não vai se queimar. Você não tem jeito de você não associar essa palavra a Daniel 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados na fornalha. Sim. Quando o louvor canta, tira a força do fogo, ele está contando uma verdade. O diabo odeia a verdade. Porque vive na mentira. Está entendendo isso? Então o louvor cura. Quer ver que o louvor... Pastor, eu estava louvando, eu estava com uma doença, eu estava com uma alergia, o louvor foi embora. Uma das ferramentas que a gente usa no processo de libertação, pastor, o demônio não quer sair? Vamos cantar um louvor. Nossa geração anterior falava, vamos cantar um corinho. Cantar um corinho. Lembra? Vovó falava. Eu lembro na minha adolescência também, quando eu ia para a igreja, quando o demônio se manifestava e passava aquela labuta, começava a cantar louvores do sangue. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Por quê? Por quê? Repara aqui, olha como é que é curativo. A própria unção de Jesus, que ele devolve... É interessante isso. Eis que vos dou autoridade, eis que vos dou aí a chave do reino do céu. Repara nisso. O que tem naquela unção de Jesus? Ele fala assim, Isaías 61, a partir do verso 2. A ordenar a todos aqueles que recebam uma coroa em vez de cinza na cabeça. Ele fala, mantos de louvor. É uma cobertura de louvor, em vez de espírito deprimido. Pastor, o que você acha que tirou Paulo e Silas de dentro daquela prisão? Ano passado, eu estive na Grécia. E uma das cidades mais... Grécia... Turquia. Não, já era Grécia. É que eu fiz as 7 igrejas do Apocalipse, fui para Trode, atravessei o Mar de Marmara, eu já estava na Grécia. É uma cidade hoje chamada Filipos, que era uma cidade famosa na Macedônia. Pastor, Paulo e Silas, a Bíblia diz que era perto da meia-noite. Eles tinham tomado uma surra. Eles começaram a cantar louvores. E olha só, olha como é que a Bíblia... E todos os prisioneiros ouviam. O carcereiro ouvia. De repente, veio um terremoto, mas o terremoto não sacudiu a cidade de Filipos. Sacudiu a prisão. Só aquele local. Os ferros quebraram. Os grilhos... Quando fala cadeia, a cadeia é algema. Algema no pé. As correntes. Quebraram todos. Quem estava ouvindo e quem estava cantando foi solto. O carcereiro quis... Já que eu vou morrer, eu vou... Ele, não faz isso não. Estamos aqui, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu vou falar para você aqui do podcast, eu acredito. Olha só,
Não só ouça o louvor, bota o louvor para tocar na tua casa. Baixa uma playlist. O pessoal pega a playlist da gente do YouTube, tem lá o YouTube Oswaldo Lobo, o YouTube é o Pastor Fábio. Pega isso, a gente fica aqui 1, 2 horas conversando, eu vou injetando aqui uma overdose de Bíblia no coração do povo. Querido, começa a ouvir a palavra de Deus cantada, louvores. É interessante, pastor, que o próprio apóstolo Paulo escreve a igreja que ele plantou em Éfeso. Ele diz, olha, não vos embriagueis com vinho, onde há confusão, dissolução, enchei-vos do Espírito com cânticos, com hinos, com salmos espirituais, falando entre vós. Pastor, o louvor é uma ferramenta que coloca o diabo de joelhos. Podemos dizer que o louvor é uma arma contra Satanás. Claro que é. Claro que é. O louvor é a estrutura do culto, ela celebra o que anjo faz diante de Deus? O que anjo faz? Adora. Eles foram criados para o louvor da glória. Gente, quando você vê os serafins, lembra dos serafins no livro do profeta Jeremias? Eles com 6 asas, batendo, os batentes da porta do templo tremem. Quando Isaías, ele viu os céus abertos, ele viu o Senhor no trono, ele vê os anjos. Ali ele vê querubins, ele fala o seguinte, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuro lábio. Só pra gente... São serafins ali, né, pastor? Serafins. Serafins. Os serafins guardam a santidade de Deus. Os querubins guardam a glória de Deus. É outro nível hierárquico de anjo. Agora, pastor, quer ver que coisa interessante? Olha como é que é importante. O assunto, a gente tem que entrar no assunto do encantamento. Não, vamos saímos no assunto, só para poder fechar. Isso é uma enciclopédia de conhecimento. Existe um computador na mente do homem aí, é a Bíblia, que a gente vai em um assunto, vai em outro, mas vamos continuar no louvor aí. Interessante. Só para eu poder aqui, a gente poder entrar, que a gente prometeu algo aqui no canal que a gente vai falar, senão o pessoal, pastor, não vai falar do assunto. Não, vamos falar também. Jesus em Mateus 12, ele está numa situação que é o seguinte, ele está provando quem ele é. Só que o coração duro não quer ouvir. Ele vai lá e ele cura o endemoniado. O endemoniado cego, surdo. Aí o endemoniado veio e ouve. Aí vem um segundo endemoniado. Mesmo capítulo 11 e 12 de Mateus. 11 de Lucas. E 12 de Mateus. É a mesma descrição. Lucas e Mateus. Com perspectivas diferentes, né? Aí vem um cara com uma mão mirrada, aleijado. Aí Jesus cura o cara. Aí alguém fala assim, não é esse o filho de Davi que a gente estava esperando? Aí os fariseus ficam doidos. Ele expulsa demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Aí Jesus fala sobre a casa dividida, que a gente está aqui. Ele fala o seguinte, como pode uma fonte boa produzir algo amargo? Como vocês podem dizer coisas boas se o coração de vocês é podre? Pode o espinheiro produzir figo? Aí ele fala um negócio, pastor. Ele fala o seguinte, de toda palavra inútil que sair da boca do homem, ele vai dar conta no dia do juízo. De toda palavra frívola. O que o diabo faz? Ele faz as pessoas cantarem maldições. Por que o louvor é importante? Porque você canta a verdade. O que o diabo faz? Ele torce a verdade, entrega canções românticas que foram escritas por poetas, por compositores, por músicos. Ele entrega. Aí a pessoa sai cantando. Eu não tenho nada contra música sertaneja, contra samba, contra pagode. Não tem problema com o estilo musical. O problema está no conteúdo. Tem canções, pastor. Um dia eu venho aqui só para mostrar para você. Sim. Só para falar sobre as blasfêmias que são cantadas. E não é em inglês, não sei o que. Eu não sabia o que. É em português. Pastor, são crueldade. E tá a garotada cantando, seguindo essas pessoas. Outro dia teve aqui uma cantora que é a número 1 hoje, top no mundo. Teve no Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio, botou para cantar na praia. Gente, aquilo ali é uma blasfêmia. É uma adoração satânica. Ali não é um show, é um ritual satânico. satânico. É um ritual satânico.
Então, eu vou dizer para você, querido, que você não sabe, o Tiago diz assim, ó, se você está triste, olha, está feliz, cante louvores. Está doente, chama os pastores. Louve o Senhor. O louvor, ele vai atrair a bênção de Deus para a sua vida.